Posso ler a palavra do Senhor? Se não trouxe Bíblia, acompanhe no telão. Você que está anotando, você que trouxe papel e caneta porque é culto de estudo, anota mesmo, escreve mesmo. Estatisticamente falando, eu tenho percebido que pessoas que anotam as pregações, os estudos, elas têm crescido mais no conhecimento e na graça de Deus. Então, às quintas-feiras, se você puder, adquira o costume, é um método de você anotar o que você vai entendendo. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: eu quero pregar hoje, ensinar para vocês a diferença entre a alma e o espírito. Durante o ensino inteiro, você vai aprender a diferença entre a alma e o espírito. Qual espírito eu estou dizendo? É o Espírito Santo? Não. Estou me referindo ao nosso espírito. Quem está entendendo isso? O estudo é sobre o quê? A diferença sobre a alma e o... Mas qual espírito? O nosso. Amém. Vamos ler a palavra, diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam, presta atenção, no meio do jardim estavam a árvore da vida. Repete comigo: árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Deus abençoe sua palavra. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Presta bem atenção na introdução, porque se você não entender isso aqui, não vai entender o resto. A Bíblia está dizendo em Gênesis que havia vários tipos de árvores, mas haviam duas árvores que eram muito peculiares, muito especiais. Está falando da árvore da vida e também está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela é representada pelo Espírito Santo de Deus. Está se retratando da graça de Deus. A árvore da vida é Jesus de Nazaré, lá no jardim do Éden. E a árvore do conhecimento do bem e do mal retratam duas coisas: a alma do homem e a lei de Moisés. Então note que dentro do jardim do Éden, entre todas as árvores que existiam, tinha a árvore da graça e também a árvore da lei. O que acontece com isso? Quando antes de Adão e Eva comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva viviam na graça, viviam com toda a intimidade com Deus. Adão não tinha que plantar, Adão colhia até aquilo que não plantou. Essa é a graça, é colher aquilo que a gente nem plantou, porque quando Adão nasceu já tinha tudo pronto. Mas quando Adão caiu da graça no jardim do Éden, ele comeu o fruto de uma árvore que abriu a mente da alma. E a partir de então, o homem deixou de viver na graça para viver na lei. Então a árvore da vida é o Espírito, a graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a nossa alma, a lei de Moisés. Aí você fala: pastor, o que isso tem a ver conosco hoje, no século 21, em 2021? Tudo a ver. Porque dentro de nós hoje tem essas duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida, que é a pessoa do Espírito Santo morando no meu espírito.
É por isso que quando você vai tomar decisão na vida, é um Deus nos acuda. Porque de um lado tem a alma que pensa, ela conhece o bem e o mal, e tem a voz do Espírito que conhece todas as coisas. Aí se eu penso e falo assim, eu vou viajar para São Simão, vou para Rio Verde, você pensa, a mente, o conhecimento do bem e do mal, pensa na alma. Aí você analisa, não, se eu for para Rio Verde não tem nenhum problema. Eu estou analisando pela árvore do conhecimento do bem e do mal, não vejo nenhum problema, é a mente pensando. Mas aí, ela não consegue enxergar além do bem e do mal. Aí o Espírito que está dentro de mim, que é a árvore da vida, ele conhece para além do bem e do mal. Pode não ter problema nenhum, não é pecado eu ir para Rio Verde, não está escrito na Bíblia que é pecado eu ir para Rio Verde, não está escrito. É bom. Ou de repente não vou, não está chovendo demais, por que eu não vou? É mal. É só isso que a mente consegue entender. Só que por detrás de tudo isso, o resultado final, o que eu vou conquistar, ou o que eu vou deixar de conquistar, indo ou não para Rio Verde, lá no fundo existe uma outra voz além da mente, dizendo o tempo todo o que eu devo e não devo fazer. Aí vira uma confusão, porque no meu íntimo eu sinto que não devo ir, mas pela mente eu analiso que está tudo certo. Aí começa a confusão, aí começa o homem Adão, o homem almático, o homem que vive pelas emoções, o homem que vive somente pela mente, somente pelas sensações, de sentimentos e não de revelação do Espírito. Quem está compreendendo isso? Que dentro de nós existe duas vozes: a da mente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a voz do Espírito Santo que fala no meu espírito para muito além do bem e do mal. Pastor, não entendi nada. Seja sincero. Quem está compreendendo? Quem não está compreendendo? Todos estão compreendendo? Amém? Está difícil de entender? A graça só pode ser compreendida se tiver revelação. Agora vamos lá. Quais são as funções da árvore do conhecimento do bem e do mal dentro de nós? Traduzindo para ficar mais claro, quais são as funções da alma dentro da gente? A alma tem três funções: mente, vontade e emoção. A alma tem três funções: mente, vontade e emoção. Está falando do homem racional, está falando dos pensamentos, das sensações e das emoções. A árvore da vida, que é o espírito, meu espírito, ela também tem três funções básicas que tem que ser levada em consideração. Qual é a primeira função do espírito? Intuição, que é a revelação. Segundo, ela tem o papel da consciência lá no espírito, não é na alma. E o terceiro papel do espírito é a comunhão com Deus. Ninguém tem comunhão com Deus na alma. Ninguém tem comunhão com Deus no corpo. A gente só tem comunhão, relacionamento com o Espírito Santo através do nosso espírito. Calma que daqui a pouquinho vai facilitar, você vai entender o motivo disso aqui. Vamos estudar então hoje as funções do espírito, para você parar de viver na alma e aprender a tomar decisões na vida. Primeira coisa, primeira função do espírito é a intuição. Pastor Rodrigo, o que é intuição? Vou explicar para você. A intuição, a gente fala muito sobre revelação. A intuição é a mesma coisa que revelação. A intuição é uma capacidade que o Espírito Santo de Deus concede ao espírito humano de conhecer coisas sem ninguém ensinar.
E esta intuição se dá apenas no nosso espírito, sem influência da mente. A mente não participa do conhecimento que só o Espírito de Deus revela para o meu espírito. Exemplo, eu sei que se eu chutar esse ventilador, pela minha mente é o bem e o mal que eu vou saber apenas, é mal, não pode. Só que para o Espírito Santo, ele vê de outra forma. E a verdade não é o que eu penso sobre o ventilador, é o que ele diz para mim fazer. Porque tem coisas que tem que ser chutadas. Como Jesus chutou aquela mesa no templo. Por que os fariseus apelaram com Jesus? Porque fariseu na lei de Moisés só tem conhecimento da lei, do bem e do mal. Agora Jesus não. Ele tinha uma revelação que ninguém mais tinha e chutou a mesa. Quem vive na alma não vive a vida. Aí você diz, pastor, qual é a base bíblica? Vamos lá. A Bíblia nos diz em João capítulo 2, verso 20: conhecer coisas sem ninguém conhecer. Vamos lá. Mas vocês, olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. O Espírito Santo é como se fosse um Google para dentro de mim. E a lei de Moisés é você tentar acessar o Google e não ter internet para conectar. Para dentro de você existe um Google, muito além do Google da internet. Dentro de você tem todas as respostas sobre a vida. Dentro de você existe a Bíblia Sagrada que foi gravada no teu espírito. Muitas pessoas que estão aqui dentro aqui hoje sabe que algumas coisas não devem ser feitas sem nunca ter estudado, e não sabe nem como aprenderam. Muitas pessoas que aqui estão sabem o que é certo e o que é errado, o que não pode e não deve, através da revelação do Espírito, sem que nunca ninguém tivesse te ensinado. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 2,27: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Está falando. Quem entendeu esse texto? Quem pegou? Vou ler de novo. Quanto a vocês, o que tem em vocês? Unção. Todos têm unção. Todos que estão, não é só o pastor, não é só o pregador, não é só o discipulador, não é só o cantor, não é só o obreiro. Todos nós que aceitamos Jesus temos a unção de Jesus. Para que ela serve? A unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Você é um autodidata do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que ninguém nunca te ensinou, e você sabe o que é, sem nunca ninguém ter discorrido a você. Unção do Espírito, revelação do Espírito. Como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, o que ela ensina? Acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Na nova aliança, na graça de Deus, Deus pode te ensinar tudo a respeito da vida. Há algo em seu interior que diz que certas coisas são verdadeiras e outras não. Você chega a saber de coisas coisas que ninguém sabe, e foi te ensinado, e você nem sabe como isso foi chegar até você. O nome disso é intuição. Quer ver uma coisa? Lá em casa estragou duas coisas a semana passada. Estragou o ar-condicionado e estragou a televisão. De uma vez só. O ar e a televisão. Aí eu olhei para o ar-condicionado, a Luciana falou assim: meu bem, o ar estragou, vamos ter que mandar arrumar. A mente falou o seguinte: o conhecimento do bem e do mal, a mente, a alma, disse assim: o correto é levar para arrumar. Por quê? Porque a mente só entende de bem e de mal. A mente só entende isso. É a árvore do conhecimento do bem e do mal que está dentro de mim. Aí, vamos pegar então o ar-condicionado, vamos levar para arrumar. É o que a mente me diz. Só que lá no fundo entrou uma briga.
lá no fundo uma intuição, um incômodo, dizia para mim o seguinte assim: não leva para arrumar. Falei, mas vai ficar estragado. Não leva para arrumar. Falei, Luciana, deixa esse trem quieto aí. Ah, mas vai ficar sem ar? Deixa quieto. Aí na mesma semana aconteceu a mesma coisa com a televisão. Aí a televisão começou a dar as imagens começando a ficar balançando, trêmula, esquisita. Falei, meu Deus, tem que levar para arrumar. E a TV estragou e eles queriam assistir um filme na Netflix. Cadê que conseguia? Falei, mais um que estragou. Aí já pensei logo, amanhã eu levo para arrumar na TV, na empresa tal, para poder arrumar essa televisão. Quando eu fui fazer isso, uma voz lá de novo, lá no íntimo, começou a me dar uma intuição. Me deu uma intuição, falou assim, não leva para arrumar. Eu falei, então tá bom, eu não vou brigar com isso. É uma intuição que vem. Quem já teve isso? Quem já teve isso? O certo seria arrumar ou não? A mente está correta, não está? Está certo, não tem nada de errado com a mente. É bem e mal. É mal ficar estragado. É bem consertar o que estragou, está tudo certo. Só que a única coisa que a mente enxerga é que estragou e tem que arrumar. Porém a verdade sobre a TV e o ar-condicionado não está na mente. Está na intuição que o Espírito está gerando em mim. Não levei para arrumar. Ficamos lá uns 2, 3 dias sem ar-condicionado. De repente, foi ou não foi, Luciano? De repente, sem ninguém fazer nada, o ar consertou, a televisão voltou a funcionar, como se nada tivesse acontecido, porque a verdade da vida não é o que a alma interpreta, é o que o Espírito revela. Ele tem revelação para te dar, muito além da mente. Olha o que diz a palavra de Deus: ninguém mais ensinará o seu próprio. Jeremias capítulo 31, verso 34. Presta atenção nesse texto. Jeremias 31, 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O tempo é da graça. Existe o Espírito Santo dentro de você que te revela e te ensina todas as coisas. Você pode aprender, você pode crescer, você pode evoluir. Você não precisa ficar vivendo uma vida almática. Sabe por quê? A Bíblia diz, Paulo diz assim, que os crentes almáticos são os crentes carnais. O crente carnal não é o que vive em pecado, porque quem vive na prática do pecado nem crente é. João fala assim, olha, aqueles que nasceram de novo, sabemos que não vivem na prática do pecado. Então quem vive na prática do pecado não nasceu de novo, não é crente. Agora, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, mas existe um crente que é carnal. E o crente carnal não é aquele que vive no pecado. O crente carnal é aquele que vive nas emoções. Ele, para ele perceber Deus, ele acha que ele percebe Deus é no corpo dele. Isso é carnalidade pura. Deus não se manifesta, não é no teu corpo. Deus não fala, não é na tua alma. Deus mora no teu espírito. Seja espiritual, não emotivo, não almático. O crente almático é aquele crente que quer sentir para perceber Deus. E se eu não arrepiar, Deus não está falando. Se eu não pular meio metro de altura, Deus não está se manifestando. Querido, Deus não se manifesta, não é no teu corpo não, meu irmão. Deus não fala, não é na tua alma não, meu irmão. Deus fala, é no teu espírito. A Bíblia, Paulo diz, somente quem é espiritual pode discernir as coisas espirituais. Deus não mora na tua alma. Deus não fala para você se emocionar. Deus não fala para você sentir. Deus fala para você saber, ter revelação, ter intuição do Espírito Santo. Isso é evangelho. Aí a Bíblia está nos ensinando aqui que não é preciso ninguém nos ensinar nada. É por isso que eu digo, você pode expulsar demônios, você pode orar por enfermos, você pode expulsar os demônios da tua casa, parar de depender dos homens, parar de depender dos outros, deixar de ser almático, deixar de ser um menino e crescer na fé, ser uma mulher e um homem espiritual. Você pode chorar na presença de Deus? Pode. Você pode se emocionar na presença de Deus? Pode. Você pode arrepiar na presença de Deus? Pode. Mas se não arrepiar, Ele está presente no teu espírito, porque não é no
corpo que ele manifesta. Se você não chorar, ele também está presente, porque não é na alma que ele mora. Se eu não pular, não me alegrar, ele também está presente, porque não se discerne Deus pelo corpo e nem pela alma. Se discerne Deus pelo Espírito que mora dentro do meu espírito. É no Espírito. Crente almático vive nas emoções. Crente espiritual discerne pelo Espírito. Quem concorda com isso? É por isso que está na igreja e fica depressivo. Deus não fala comigo, não é você que não discerne, é as pessoas que não são espirituais. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz aqui, ó, como é que se manifesta a intuição? Como é que a revelação vem para a gente? 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que, perdão, primeiro é Atos capítulo 20, verso 22. Atos 20, 22. Presta bem atenção nisso. Como é que a revelação vem para nós? Como é que a intuição funciona? A Bíblia diz assim, ó: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontece ali. Paulo foi o quê? Compelido pelo... então não foi emoção, não. Foi espiritual. Então Paulo não agiu pelas emoções, Paulo agiu pelo... Como é que, olha, a palavra compelir é uma sensação que se opõe à mente. Note aqui que Paulo estava preocupado com o que aconteceria com Paulo lá em Jerusalém. Estava ou não estava? Olha o que o texto diz, ó: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontece ali. Está preocupado, está ou não está? A mente está dizendo: Paulo, não vai. Paulo, não vá para Jerusalém. Por quê? Porque a mente conhece só entre o bem e o mal. Mas quem foi? Mas onde é que Paulo recebeu a informação? No Espírito de Paulo. O Espírito Santo não mora na alma. O Espírito Santo não mora nas suas emoções. Ele não mora nas suas sensações físicas. Ele mora no teu espírito. E lá no espírito de Paulo, ainda que a mente de Paulo dissesse: eu não posso ir porque é perigoso, o espírito tinha outra opinião. Aí se Paulo não fosse um homem espiritual, o que Paulo ia fazer? Buscar profeta, buscar pessoas que pulam meio metro de altura. Aí o que pula meio metro de altura também acha que Deus está se manifestando na alma, nas emoções. Aí vira duas Marias moles, que não sabem que direção tomar e tentam buscar uma revelação na alma que não existe. Aí vira profecias emocionais. Aí o que era para ser feito, que o Espírito, o Google lá dentro de você está falando, pela pessoa ser almática, religiosa, ela segue as sensações do corpo ou alguém que pulou meio metro de altura. É por isso que as coisas não dão certo na vida de muita gente. É por isso que as pessoas vivem uma fé almática, na carne. É uma carnalidade disfarçada de santidade. Paulo ouve o... E como é que Paulo ouviu o Espírito Santo dizer? Paulo teve uma sensação que se opôs à mente dele, uma sensação lá no fundo. A mente está dizendo: eu tenho que ir. Mas lá no fundo tem uma voz dizendo: Paulo, você deve ir, não deve ficar. Paulo, vai. Paulo, é sua mente que está dizendo que você está analisando pelo lado natural, mas o Espírito de Deus está vendo tudo, Paulo. Então Paulo pega as suas coisas, pega aí tua roupa, pega aí teu sapato, pega teus pertences e vá para Jerusalém. Porque a mente fala assim: é certo eu ficar aqui. Mas a mente fala assim: ó, é certo que eu fique. Não é bom que eu fique e é mal que eu vá. Mas o Espírito Santo não faz isso. Ele não fica nesse negócio que pode ou não pode. Não tem isso no Evangelho. Pode isso, não, isso é da lei. Aqui pode pôr a mão, não, isso é da lei. Não, aqui pode, aqui não pode. Não, aqui você pega, não, aqui você não pega. Não, aqui você vai, aqui você não. Isso é coisa da lei de Moisés. Com o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo vai lá: faz, vai, pode ir,
você está analisando errado. Pode ir, pode ficar tranquilo, estou contigo, pode ir. Isso é uma persuasão do Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, é um estímulo para que façamos algo que parece irracional, vai contra a minha vontade. Existe uma verdadeira realidade sobre as coisas que só o Espírito Santo pode desvendar. Vai abrir uma empresa, a mente vai analisar. Crise, não pode. Só que foi na crise que o Sebastião acabou de pregar que Isaac mais prosperou. A mente vai fazer o seguinte: eu abro a minha empresa agora ou não abro agora, espera a pandemia passar. Analisando pela mente, você não pode abrir, porque é mal, é errado, é contra as regras empresariais. Mas o Espírito Santo sabe o que Ele preparou para você, como fazer, por que fazer, a forma de fazer. Por isso você tem que ser uma pessoa espiritual, por isso você tem que orar, por isso o Espírito tem que ser exercitado. O Espírito está pronto, mas é igual um bebê. Bebê está pronto ou não? Mas pode andar? Mas está pronto. Porque o bebê tem que exercitar, ele tem que crescer, ele tem que entender, ele tem que aprender. Então não é porque o teu espírito está pronto que não deve ser exercitado, crescido, ler a palavra, orar, jejuar. Se você continuar sendo um crente almático, você nunca vai conhecer a graça de Deus, porque a vida não se discerne por emoções, por sentimentos, por sensações, porque a Bíblia diz: o meu justo vive é pela, o meu justo vive é pela. E fé é coisa espiritual, é força espiritual. O meu justo não vive pelo que sente, o meu justo vive por aquilo que é direcionado, movido pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso? Cadê os vencedores aqui? Cadê os vencedores aqui? Então revelação é isso. Vamos agora para a consciência. Quem entendeu o que é revelação, intuição? Quem entendeu isso? Vamos falar agora de consciência, que é a segunda função do nosso espírito. Primeiro é revelação, segundo é consciência. O que é consciência, pastor? É a capacidade de discernir entre certo e errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do espírito. É discernir certo e errado, não pela sensação, mas é entender segundo a sensação do Espírito. É por isso que os jovens se perdem se faz faculdade X ou Y, porque não são espirituais, são carnais. É por isso que as pessoas não sabem tomar decisões corretas na vida. Muitos falam assim: o pastor Rodrigo, Deus deu a ele uma sabedoria. Não é isso. Não é que o pastor Rodrigo recebeu uma sabedoria que você não pode ter. A diferença é que eu oro, é que eu leio a Bíblia, é que eu desenvolvo o Espírito. A diferença é que eu me relaciono. Eu já estou acostumado a ser orientado por Ele, já estou acostumado a perguntar e Ele me responder, já estou acostumado a saber o que pregar, qual o momento de pregar a graça. Por que eu não preguei a graça dessa forma durante os anos passados? Porque vocês, se hoje estão custando compreender, imagine quando vocês eram mortos na religião. Então tudo é direcionado pelo Espírito. A hora certa, o que dizer, dar o pote certo, na hora certa, a palavra certa, de quem ir atrás, de quem deixar partir, de que fazer, vai para cá, vai para lá. Só o Espírito pode dizer. Então ele vai gerar uma consciência, é uma capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do Espírito. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos: digo a verdade em Cristo. Paulo diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo isso, que a consciência dele confirma no Espírito, não na alma. Porque se Paulo vivesse na alma, nós não estaríamos aqui hoje, porque o ministério de Paulo tinha parado em Jerusalém, quando a igreja rejeitou ele. Um homem que age por emoções é um homem constante na vida. Uma mulher que age pelas emoções, pelo que sente, pelo que pensa, pela mente,
é uma mulher que nunca vai concluir nada na vida, é procrastinadora, procrastinador. Por quê? Porque como ela é almática, emotiva ou emotivo, vive de sensações, no primeiro obstáculo, que pode ser uma oportunidade, ela acha ou ele acha que é maldição e para no meio do caminho. Enquanto o Espírito Santo está lá dentro que diz: meu filho, me ouça, meu filho, eu estou aqui falando, não é isso, meu filho. Você aceitou Jesus para quê? Para ficar desorientado? Você aceitou Jesus para ficar perdido? Você aceitou? Porque tem gente que quando aceita o Jesus da religião fica mais perdido do que era antes. Pode observar que tem gente que era melhor na lei, tem gente que era melhor no mundo. Por quê? Porque aceitou um Jesus falso e vive pelas sensações de campanha através de campanha, mulher da revelação, sapatinho de fogo que você dá olho. Irmão, isso acaba com a tua vida, isso é tudo carne. Dons espirituais, falar em línguas, batismo com o Espírito Santo, revelação, tudo isso está na palavra. Mas tem gente que transformou os dons de Deus em performance do corpo. Vamos ser sinceros. Olha o resultado daí. Olha o resultado dessas igrejas que estão aí, meu irmão. Vê se eu estou errado, queridos. Olha o resultado dos evangélicos, meus irmãos. Olha o legalismo religioso. Olha a religião matando todo mundo. Parece que está pior ir para a igreja do que ficar sem ela. Por quê? Porque a religião imperou. Vive no corpo, vive na alma, não no espírito. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, não carnal, não na alma, não almático. Consciência. Consciência. A consciência, querido, frequentemente a consciência condena coisas que a mente aprova. A gente julga não conforme a mente, não conforme a emoção, e sim conforme a direção do Espírito. Vou te falar uma coisa aqui. Eu estava há uns 10 anos atrás, eu acho, 15 anos atrás, eu sei. Eu estava em formação na minha carreira profissional. Eu estava empolgado, eu queria ser um grande profissional da comunicação. Eu queria gravar para as televisões do Brasil inteiro, gravar para o SBT, Record. Eu me esforçava, ia para São Paulo, estudava, fazia curso de comunicação, de teatro, curso de locução. E eu revirava o mundo de cabeça para baixo. Aí um dia surgiu um curso de teatro aqui em Jataí, pertinho, a 100 quilômetros daqui. Aí eu falei assim: Luciana, nossa, um curso de teatro pertinho de nós, não vou perder de jeito nenhum. Quando eu falei isso para a Luciana, ela falou assim: olha, dentro de mim, eu estou com uma intuição aqui dentro que não é para você. Deus não quer que você vá lá. Eu falei: não, Luciana, larga de ser religiosa, Luciana. Vamos confiar na graça. Eu estava na época assim, aprendendo a graça ainda, aquele primeiro amor que a graça nos oferece. Não, fica tranquila que Deus está no controle. É por isso mesmo, não vai não. E a mulher tem uma sensibilidade com o Espírito Santo, às vezes, que é maior que um homem. A mulher já tem um sexto sentido por natureza, ainda mais com a consciência que gera o Espírito Santo. Eu falei assim: eu vou, Luciano. Acordei cedo, não, eu vou. Esse é coisa da sua cabeça, esse negócio não, vamos embora. Acordei cedo, lavei o rosto ali, arrumei aquele cabelão grandão que eu tinha antigamente, graças a Deus por isso. Passei um gel, dei um tapa na beleza, peguei na bochechinha e falei: gordinho lindo, tu vai arrebentar a boca do balão. E meu carro era novinho na época, irmão. Ralei a vida inteira para comprar um carro novinho, meu primeiro carro novinho. Ó, tô com tudo, é na graça, na bênção, desse negócio não. Vambora, Luciano, 6 da manhã. Até amanhã acordou? Eu falei: não vai. Deus não está nisso, não sei. Eu falei: Luciana, peraí. O que há de mal? Olha isso. O que há de mal um profissional de comunicação ir fazer um curso numa cidade pertinho da nossa, vai de manhã, 5 horas da tarde está aqui? Qual mal tem nisso? Tem mal nisso? Vamos ser sinceros. Tem pecado nisso, irmão? Tem ou não tem? Não tem. Está tudo certinho, não está? Por quê? Porque a mente só conhece o bem e o... é a árvore do mal, é a árvore do conhecimento do bem e do... Eu estava na carne. Estar na carne não é estar em pecado. Estar na carne é viver pela alma. Pegamos o astrão top das galáxias, novinho.
Ao que chegou ali naquelas duas pistas da Rua da Cana, começou um pé d'água, de repente. Um pé d'água assim, falei, onde é que veio isso? De repente, embaçou os vidros do carro, tudo, embaçou tudo, e estava escuro. Era ainda 6 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, não sei. E estava escuro ainda, era aqueles horários de verão, não sei se você lembra desses horários de verão que tem. Escuro, escuridão e chuva que cai. E de repente, em minutos, aquela Rua da Cana ali ficou completamente alagada. Eu falei, eu vou assim mesmo, eu estou aqui mesmo, não, Deus está comigo, vamos embora. Meu bem, volta para trás. E o rastrão. De repente, meu irmão, eu só vi um piseiro acontecendo. E um batucara no carro, bati a cabeça no volante do carro. E aquela coisa toda, aquele estrago todo. Eu falei, que é isso, meu Deus do céu, que é isso? Quando eu fui ver, debaixo de chuva, de madrugada, perto daquele primeiro posto indo para Rio Verde ali, o carro estava em cima da rotatória. Em cima da rotatória, os 4 pneus do carro estouraram. Teve que trocar roda de carro. Eu gastei na época quase R$2.000. Isso há 10 anos atrás. Por quê? Porque eu, pela mente, eu só observei o bem e o mal. Mas o Espírito Santo estava dizendo outra coisa. Como eu era um crente carnal, não que vivia no pecado, mas o crente carnal que me refiro é aquele crente que só discerne entre bem e mal, nada além disso. Aparentemente não tinha nada de errado, mas tinha tudo de errado. E sabe demais o que aconteceu? Quando nós chegamos em casa, eu recebi uma ligação. O cara do curso me ligou dizendo, Rodrigo, olha, infelizmente o curso foi cancelado e foi adiado para não sei. Falei, agora eu não quero mais nunca nem saber disso. Chega. Não, mas você não quer fazer? Não, não quero mais. Mas por que você apelou? Eu falei, apelei. Ah, por quê? Porque custou 4 pneus zerados do meu carro, 4 rodas, meu carro novinho, tá tudo bagaçado, tá na oficina, tudo até. Tudo porque não ouvia Deus. Aí veio a pior parte da mulher. Eu te avisei, eu falei, você não me ouve, você não me escuta, você acha que eu sou boba? Isso é consciência, gerou nela uma consciência. Olha aqui, pastor, anota essa frase, anota isso, olha para cá. Sempre que a nossa consciência recusar algo, devemos parar imediatamente. Eu vou dizer por quê. Olha aqui para mim. Quando a tua mente só discernir bem e mal, e disser assim, e tomar a decisão, não pode ou pode, se lá dentro a sua consciência recusar algo, devemos parar imediatamente. Vou dizer por que agora. Romanos 14:23 é para você. Mas aquele que tem dúvida, olha isso, olha como é que o Espírito Santo age na gente. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Você fez bem. Você fez bem. Interrompido, porque Deus vai te honrar. Você fez muito bem em não ter ido quando a mente disse que ia, mas lá no fundo disse que não. Meu irmão, você sabia que o namoro ia dar errado, porque você agiu pela carne e viu que deu errado. Deus já tinha te falado. Minha irmã, você viu que aquele noivado não era de Deus. Você sabia que devia ter pagado aquela conta antes de fazer uma outra. Meu irmão, de alguma forma Deus tinha te avisado, mas você seguiu a tua alma, seguiu a tua emoção e não a consciência do Espírito. Olha aqui para mim. Ninguém de nós jamais poderá dizer que não sabia, porque Cristo te avisou através do Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu acabei de receber uma proposta para ir embora para Brasília, para trabalhar numa das maiores redes de televisão do país. Vem para cá, Rodrigo. Você quer ser peixe grande em lagoa pequena? Falei, rapaz, é verdade. Não, você quer muito pequenininho. Quer não. Tô indo embora.
Falei, como é que é o negócio? Ó, eu quero que você venha aqui. Rapaz, na hora, minha mente ficou assim, é bom, é aumento de salário, é top das galáxias, vou aparecer, o meu rostinho não ia aparecer bonitinho, que pena, mas a minha voz ia estar lá, em rede nacional de televisão, era um pulo para São Paulo, e agora, tem o quê? 2 meses atrás isso, vem Rodrigo pra cá, por favor, e negociando, falei, Luciana, você não sabe da maior, a rede de televisão, tal, Luciana chamou a gente para ir embora para Brasília, o cara tá doidinho, amou meu trabalho, ele tá doidinho, falou assim, opa, não é, opa, falei, o que foi, Luciana? Deus não está nisso. Lá vem ela, impedindo o meu crescimento, não me apoia em nada que eu faço. Ó, Luciano, você que sabe então, Luciano, dá pra gente ter igreja lá, Luciano, também tem para você, mas Deus não nos chamou para estar lá. Deus não te chamou para estar lá. Se fosse de Deus, a gente ir para Brasília ou para São Paulo e crescer nessa área, Deus não tinha nos segurado em Santa Helena esses anos todos, porque chance para trás você já teve. Rapaz, quando ela falou isso, aí eu olha só o tanto que a alma tampa o espírito, tanto que é perigoso isso, tanto que a adrenalina, a empolgação demais, o cara achar que está com a bola toda, eu mereço, afinal de contas o merecimento mata as pessoas, o merecimento acaba com a nossa vida, na verdade, eu mereço, porque afinal de contas eu me esforcei tanto na vida, só que a vida não se trata do seu merecimento, se trata do merecimento de Jesus na cruz do Calvário. Quando ela falou isso, lá dentro de mim, eu não quis contar para ela, vou contar só agora. Lá dentro de mim o Senhor falou assim, cuidado com a empolgação, porque você não sabe o que está armado para você. Você não sabe o tamanho da cilada. Você não é essa bola toda. Falou assim, se eu quiser te honrar, eu te honro onde você está. Permaneça onde eu te coloquei, porque você pode ir, mas a minha graça fica. Beleza, chegou a pandemia, e por incrível que pareça, o ano em que eu ganhei mais dinheiro como profissional foi agora em 2020. Por incrível que pareça, como profissional lá no meu trabalho, porque a voz do Espírito sobrepôs a voz da alma. Você sabe, meu irmão, você quebra a cara porque você quer quebrar. Você é igual falar assim, estou saindo da igreja porque eu não concordo com o irmão. Você sabe que está errado. Você sabe que Deus não está nisso. Eu vou desviar porque não aconteceu tal coisa na minha vida. Quando isso acontecer, pergunte ao Espírito Santo por que está acontecendo tais coisas. Não, Deus nunca está errado. Eu já tentei encontrar erro em Deus na minha vida, e todas as vezes eu descobri que o erro era em mim. Deus não erra. É você que está errado, sou eu que estou errado. Olha aqui para mim. O problema não está na igreja. Não está. Ela é perfeita, ela é linda. Não está no pastor. Ele é lindo. Olha que graça. O problema não está na Bíblia, não está no Evangelho, não está em Deus, não está no Espírito Santo, não está em Jesus, não está na cidade. O problema é que as pessoas são almáticas, elas não convertem, elas não mudam de vida, não se relacionam com Deus e querem ter resultados de Paulo com atitudes de Judas. Não está em Deus. O problema é que as pessoas não convertem. Você oferece um discipulado, o povo não faz. Você oferece um culto de estudo, fiquei o dia inteirinho hoje para estudar isso que o povo não vem. Você vai ensinar o povo apela. Ou seja, como é que você quer crescer, cara? O que você espera que Deus faça? Não muda. Se prega a lei, está ruim. Se prega a graça, não presta. Se prega nada presta, o que quer fazer, mãe? O que pode ser feito por uma pessoa que não quer Deus?
Aí eu falo assim, eu vou sair porque o pastor não me visita. Rapaz, quem é que visitou Paulo? Quem que me visita, irmão? Quem aqui me visita? Eu também vou sair da igreja. Vocês não me visitam, vou mimar. Choro. Eu vou chorar. Por quê, pastor? Sola não, pastor. Vou sair porque eu sou menininho. Os irmãozinhos não me visitam. Eu sou criança. Você não percebe isso, não? É um povo mimado, cara. Para de mimo, querido. Para de mimo, cresce. Aí você prega, o povo ainda apela com você. Quer ver uma coisa que aconteceu um dia desse? Eu dei um ralinha desse aqui um dia. Uma pessoa apelou comigo, falou, estou saindo da igreja. Aí o coração de pastor falou assim, gente, eu vou atrás. A mente julga o bem e o... Então é errado o pastor ir atrás de uma ovelha. É certo, não é? É bom ou é mal? Quando eu fui atrás, o senhor falou assim, opa, não vai. Eu falei, mas é bom. Não é o dever que eles falam aí que pastor tem que ser babá? Não vai. Aí eu falei, mas por que, senhor? Eu não estou entendendo. É o senhor que está falando comigo? Fechei os olhos, o senhor está falando comigo? Falou, eu vou te mostrar. Aí o senhor me mostrou a pessoa olhando para o espelho. E o senhor falou assim, ela tem que se enxergar, meu filho. Se você for atrás dessa pessoa, você vai estar alimentando nela a continuidade da meninice dela. Se ela não se machucar e não quebrar a cara e não transformar a vida dela e aceitar a correção, e se você mimar ela, para qualquer, ela, além de não ficar na igreja onde você está, ela vai para outra, dar trabalho para outras igrejas. Aí o senhor falou assim, não vai, não alimenta o pecado nos outros, meu filho. Você pregou a palavra, ela que não aceitou. Falei, Deus, se é o Senhor mesmo, não a base bíblica. Os 4 evangelhos, ponta a ponta, eu contei 41 vezes que Jesus abandonou pessoas. 41 versículos que Jesus abandonou pessoas boas. Aí o senhor falou assim, tá vendo, meu filho? E qual foi o motivo que eu abandonei o jovem rico, Rodrigo? Pergunta para o texto. Eu perguntei, porque o jovem rico não aceitou a correção. Aí o senhor falou para mim assim, todas as pessoas que você corrigir com amor e sair da igreja, não vai atrás, eu estou te proibindo. Falei, Deus, vai sair todo mundo então. Ele falou assim, não, os meus não saem, meu filho. Aqueles que eu reservei, tem gente que não, gente que é convertido. O senhor falou assim, lá na minha igreja tem muita ovelha, lá tem gente transformada, lá você pode corrigir que elas são minhas. Você corrige com amor, elas não precisam apelar com você, eu estou com elas. E eu confirmei no coração delas. Passou um tempo, a pessoa me liga falando, chorando, me perdoa, pastor Rodrigo, eu acabei com a minha vida fora daí. Para onde eu fui, nada deu certo. Eu falei, infelizmente, meu irmão, eu não vou poder te adular. Você está debaixo de condenação. Porque você, não porque Deus fez isso com você. Não é Deus que fez isso com ela. Ela que quis viver a lei de Moisés. Ela que rejeitou a graça de Jesus. Aí você fala assim, eu sou um pastor amoroso. Eu e Luciana, a gente chora pelas ovelhas. Tem gente que Deus não deixa ir atrás. Porque tem que aprender a viver. Porque senão ninguém suporta. Olha, a pior espécie de pessoas com quem eu já me relacionei, infelizmente, é crente mimado. Você tem que ir todo dia na casa dele, almoçar com ele, para ele vir, como se eu fosse obrigado a comprar a permanência dele na igreja com visita. Isso tem que sair do nosso meio, senão você nunca vai crescer. Eu quero visitar os irmãos, eu tenho prazer de estar com os irmãos. Mas se for esse o motivo da tua permanência nesta igreja, você se converteu a mim, não a Jesus, e eu não te salvo. Não existe salvação por visita. Não existe salvação por aconselhamento pastoral. Existe salvação por aqueles que creem em Jesus Cristo na cruz do Calvário e fixa nele, independente de pastor, independente de irmão, independente de igreja, de placa, independente do que foi falado, se eu gosto ou não gosto. Quem salva é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré.
Então eu estava estragando as pessoas sem perceber. 41 vezes que pessoas rejeitam. Quer ver? João capítulo 6, verso 66. Ele, enquanto tinha multiplicação de pão e peixes, tu és o maior, tu és o top das galáxias, Jesus. Nossa, ninguém se compara ao Senhor. Mas quando ele foi pregar arrependimento de pecados, 5.000 pessoas foram embora. O que Jesus fez? Não, vem cá, vamos negociar um pouquinho. Não, calma, vamos negociar a palavra. Olha, o que eu preguei ali, para vocês arrependerem de pecado, não leve isso em conta não. Calma, me perdoa por eu te pregar a verdade. Me perdoa por eu te apresentar o caminho da vida. Me perdoa por eu corrigir o caminho errado que você está. Me perdoa. Ele fez isso? O que ele fez? Foi até os discípulos, falou: alguém mais quer ir embora? A igreja evangélica se tornou um local de babá. De babá. Não tem crente mais, existem menininhos, bebês criados por babás, pastores. Desculpe a franqueza, eu sei que isso machuca os irmãos. Eu amo os irmãos. Estou aqui porque deve mas eu não posso negociar princípios, queridos, para agradar vocês. Não posso. É melhor que eu pare de ser pastor. Eu tenho que pregar a verdade, porque o que transforma é a verdade. E o dia que eu não estiver aqui, o que você vai fazer na sua vida? E se algum dia não tiver ninguém nessa pandemia para expulsar um demônio da tua casa, o que você vai fazer? Vai apanhar dentro de casa? Ele vai te pisar no seu pescoço? Porque criança apanha de gente grande. Quem está entendendo isso? O que você faz hoje? Se um demônio aparecer na tua casa e manifestar em alguém, aí está todo mundo viajando na pandemia, ninguém pode ir lá, o que você faz? Vai colocar a culpa em Deus? No pastor, que deveria ser onisciente, onipresente? Meus irmãos, eu sei que uma mensagem dessa não é boa, mas é necessária. Vamos encerrar. Terceira coisa, que a função do Espírito, a comunhão. Comunhão com o Espírito é a terceira função do meu Espírito. A comunhão do meu Espírito com o Espírito de Deus. Vou ser mais rápido para poder encerrar mais cedo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 47. Lucas 1,47 diz assim: e o meu espírito se alegra em... Quem se alegra em Deus? Quem se alegra em Deus? Então não é tua alma. É por isso que as alegrias do mundo são falsas. O que se alegra em Deus é o meu espírito. O fruto da alegria está no meu espírito, meu Salvador. 1 Coríntios 6,17. Olha o que diz a palavra: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Escute o que eu vou dizer. Tudo que Deus fizer em mim, Ele vai fazer a partir do meu espírito. E tudo que o diabo quiser fazer em você, ele vai fazer a partir do teu corpo. Regra básica para discernir: tudo que o Espírito Santo for fazer em mim, ele vai fazer de dentro para fora. É a partir do Espírito. A informação que o Espírito manda para mim sempre vai chegar no meu espírito. É por isso que eu tenho que orar, jejuar, estar em sintonia com Ele. E tudo que o diabo for fazer em você, ele vai começar pelo teu corpo, de fora para dentro. O diabo começa com pornografia, o Espírito começa com revelação. O diabo começa com reclamação, o Espírito começa com gratidão. O diabo começa com reclamação, murmuração, reclamar da vida, porque ele sabe que se você for ingrato, você vai para a lei de Moisés. O Espírito começa com chamando você para adorar e declarar a palavra de Deus. Então, quando você estiver sob influência do Espírito, ele começa de dentro para fora. Quando você estiver em influência do diabo, ele começa de fora para dentro. De fora, reclama da vida. De fora, seja ingrato. De fora, fica nervoso. De fora, começa a blasfemar. De fora, começa a ter pensamentos acelerados. De fora, é tudo aqui, ó. Tudo lá de fora. Sempre, o diabo é sempre do lado de fora. Espírito, sempre do lado de dentro. Quem compreendeu isso?
Mas para isso tem que ter comunhão. Toda comunhão com Deus é feita no Espírito. Olha para mim, escute o que eu vou dizer. Toda comunhão com Deus é feita no Espírito e não no corpo e nem nas emoções, na alma. Deus não é percebido no meu pensamento. Deus é percebido no meu espírito. Quem compreendeu isso? Então, se é no meu espírito, se eu emocionar, Ele está presente. E se eu não emocionar, Ele também está presente. Se eu... Aí você fala assim, pastor Rodrigo, eu posso pular? Pode. Pastor, eu posso gritar? Você deve. Pastor, se me der vontade de plantar a bananeira, você está livre. Se der vontade de sair correndo no meio da igreja, adorando o Senhor, você é livre. E ninguém pode falar nada sobre você, porque você é livre para adorar o Senhor do jeitinho que você quer, do jeitinho que Ele quer que você faça. É para gritar, falar em língua, pode falar. Nós somos pentecostais. Só que é de dentro para fora. Então é por isso que é necessário exercitar o Espírito. Como é que, bem rapidinho, como é que eu exercito o Espírito? Primeira coisa, por meio de quebrantamento, porque a alma encobre o Espírito quando a pessoa é carnal. Você tem que ter quebrantamento diante de Deus, pedir a Deus que quebrante a tua alma. Orar, você tem que pedir a Deus, ler a palavra. Segunda coisa, você exercita teu Espírito pela palavra de Deus. Hebreus 4:12. Olha o tanto que a palavra é poderosa. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto, olha aqui, ó, ela penetra ao ponto de dividir a alma e as emoções e a parte espiritual. Quem divide isso é a palavra. Ela divide juntas e medulas e julga, olha o que ela faz, ela julga os pensamentos e intenções do coração. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Espírito está falando com você, Ele também vai convencer tua alma. Não é a alma que convence o Espírito, é o Espírito que convence a alma. Terceira coisa para você exercitar teu Espírito, 1 Coríntios 14:14. Olha o que Paulo diz: pois se eu oro em língua, quem é que ora? Quem? Não, se eu oro em língua, quem que ora? Se eu oro em língua, quem está orando? Mas qual espírito? O seu. A alma não está participando da oração. É difícil entender, né? Vamos lá. Olha aqui. Se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica. Aqui a mente não atrapalha a oração. Você ora de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus está onde? Então, se eu oro em espírito, eu estou orando a linguagem do... E se eu oro na alma, estou orando a linguagem da... Se você não é batizado com o Espírito Santo, procure. Você não tem noção do quanto isso destrava uma vida. Se você não fala em línguas, procure batismo com o Espírito Santo. Peça até você receber, porque você não tem noção do quanto isso destrava o teu destino. Quarto, Romanos 1:9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Deus é servido aonde? Não, bem alto. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Então eu sirvo Deus na alma? Eu sirvo Deus na emoção? Eu sirvo Deus com sensações no corpo? Eu sirvo Deus aonde? Então vou ler o texto. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho. É no espírito, mas aonde? Então não é na lei, é na graça, é na Bíblia Sagrada, a palavra da graça, no Novo Testamento, de seu Filho, me é testemunha, está falando de intuição, de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está dizendo, rejeite a passividade, não seja passivo, vá em busca, fala com Deus, peça a Deus revelação da palavra. Peça a Deus revelação, intuição. Peça a Deus para te revelar o que a mente não consegue alcançar. As respostas sobre a vida humana não estão na sua alma. A alma só consegue entender o que pode e o que não pode, mas o Espírito sobrepõe a razão humana.
Quem compreendeu isso? Em nome de Jesus. Eu amo os irmãos. Quem ama o pastor? Quem foi edificado com esse estudo bíblico de hoje? Então vamos orar para poder encerrar o culto nessa noite.